Graça e paz. Eu quero te convidar a meditar comigo, porque hoje nós estamos vivendo um período de muita pressão, que tem nos deixado muito cansados. Porque hoje nós estamos todo o tempo online, ou pelo menos existe uma pressão para que nós estejamos online. Todo o tempo alguém fala no WhatsApp que é que nós respondemos com urgência. Nós nos sentimos culpados quando nós deixamos no silencioso ou saímos da internet, né? Desligamos o nosso WhatsApp. Várias profissões hoje estão sendo extintas por conta dessa tecnologia que vem avançando rapidamente já ao longo dos anos, mas com a pandemia ela avançou assim exponencialmente, né? As coisas mudaram muito rápido, a forma de trabalhar mudou, empresas que eram bem-sucedidas hoje precisam se reinventar. Pessoas que faziam determinados trabalhos agora precisam se reinventar porque perderam seus empregos, ou então a sua própria profissão, como já disse, foi extinta. Nós estamos vivendo um período absurdo de dificuldades de todos os lados. Nós não podemos mais falar o que pensamos, porque não é nem a questão de que podemos ser mal educados, não. Nós não podemos falar nem sendo bem educados o que pensamos, que nós podemos ser taxados como criminosos, como pessoas que têm fobias, como pessoas que são politicamente incorretos. As coisas estão realmente muito complicadas. E isso vem trazendo sobre nós uma sobrecarga violenta e nós estamos cansados e isso está nos oprimindo. Então a meditação de hoje é um convite que Jesus faz para você lá em Mateus 11, onde ele diz: "Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." É alívio que você quer? Então vem comigo para a gente ver, porque ele deixou um passo a passo ali no livro de Mateus. Vem comigo. Então vamos lá. Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25 até o 30, Jesus deixou uma oração a Deus, um passo a passo e o convite, né? Então, ele vinha ali, né, de uma crise de João Batista na prisão, um pouco antes, onde João Batista mandou seus discípulos irem lá falar: "Tu és mesmo o Messias", né? E Jesus então responde que ele é o Messias, responde para os discípulos irem lá acalmar João Batista. Depois ele honra João Batista com seu trabalho, né? Coloca ele como Elias que viria, como o profeta mesmo de Deus, que anunciaria o Messias. E ele vem vindo ali, ele vai dando instruções depois para os seus apóstolos, né? O que eles devem fazer para eles irem, para pregarem, né? E como é que deveria ser feito tudo isso. E aí chegou nesse momento onde ele ora a Deus, porque várias cidades não haviam reconhecido ele como Messias, onde ele tinha operado grandes milagres, ele tinha feito sinais e maravilhas, e as pessoas não reconheceram que ele era o Cristo. Então ele ainda fala: "Nossa, serão cidades no dia do juízo que vão sofrer mais penalidade do que a própria Sodoma e Gomorra, que Sodoma e Gomorra, se tivesse visto aqueles sinais, teriam se convertido e estariam ainda até hoje existindo." Então Jesus vem trazendo ali a questão do juízo, como será o julgamento, e que a gente deve então entender a mensagem da cruz, para que no dia do julgamento, no dia do juízo, ele ainda fala um pouco antes, ele fala: "Aquele que me negar diante dos homens, no dia do juízo eu negarei diante de Deus. E aquele que não me amar mais do que ama pai, do que ama filho, do que ama amigos, do que ama trabalho, tudo aquilo que faz com que você negue a Cristo, porque você não quer perder aquilo que você tem, aquela família, vai te fazer ser negado por Cristo no dia do juízo." Então, isso tudo vem ali, né? Jesus explicando ali pra gente. Ninguém vai poder falar que não sabia, porque está escrito. E esse livro tem diversas traduções para facilitar o nosso entendimento nos dias de hoje. Basta com o quê? Com que nós tenhamos interesse. E aí é aí que eu quero chegar, porque ele chega ali a partir do verso 25, fazendo uma oração a Deus, agradecendo ao Pai por ter se revelado coisas aos pequeninos, às pessoas sem cultura, às pessoas que não são sábias, e tem escondido dos que se colocam na posição de cultos e de sábios. Meditando nisso, o que eu entendi? Jesus estava falando que só quem é sem cultura, sem conhecimento e sem estudo é que vai ter a revelação de Deus, que Jesus é o Messias?
Não, claro que não. Nós temos hoje pessoas cristãs íntegras e que são pessoas intelectualmente muito superiores do que o que a maioria de nós, medianos, vamos alcançar. Mas ele estava falando de quê? De quem pensa que sabe. Então, quando a gente pensa que a gente sabe alguma coisa, como a gente se classifica como alguém que sabe, a gente não quer mais aprender, porque ninguém consegue ensinar para quem pensa que sabe. Já pegou um filho onde você quer ensinar ele a fazer determinadas coisas e ele acha que ele sabe? Você vê que ele não para escutar? Ele fala, eu sei, e vai fazendo. Não aprende. Quem entende que sabe, não está aberto a aprender. Quem entende que não sabe, ou seja, quem é humilde, quem fala assim, mas eu não conheço Jesus, a palavra de Deus está escrito e eu não estou entendendo e eu não sei de nada, o Pai se revela. Por quê? Porque se você não sabe, se você se entende como alguém que não sabe, o mínimo que você vai fazer é procurar conhecer. E aí, quando você procura conhecer, o Pai revela. Aí Jesus diz assim, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ele. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai e quem ele quer que conheça. Então, se Jesus se revela a nós, e nós temos que ser pessoas que entendemos que não sabemos, nós precisamos estar nesse ambiente de humildade, de querer aprender, e vamos a ele então, que aí vem o convite, ele fala, vinde a mim, né? Então você só conhece a Cristo quando ele se revela, e aí ele faz o convite, vinde a mim. Quem? Quem está cansado, quem está oprimido, quem está a ponto de desistir, quem não sabe mais o que fazer, quem está perdido, quem está na lama, quem está no fundo do poço, essas pessoas. E muitas vezes você é um profissional muito bem reconhecido, então você não tem problemas na questão sucesso profissional, você tem dinheiro na conta, você tem família e você está do mesmo jeito oprimido e cansado porque você não está conseguindo lidar com as pressões. O mundo coloca em nós um fardo pesado. O mundo coloca em nós um peso sobre os nossos ombros. A pressão tem levado pessoas a suicídio. Muitas vezes nós olhamos o motivo na qual pressionou aquela pessoa, a gente fala como alguém pode tirar sua própria vida por conta de um motivo desse, mas a pressão é tão violenta dentro da pessoa que ela se perde, ela não consegue, ela não quer perder a vida, mas ela quer se livrar daquela pressão que ela não tá mais aguentando. E aí então vem esse convite de Jesus, que é pra gente vir. Então quem vem até Jesus, vinde a mim, o que faz? Aprende com ele. Ele é manso e humilde de coração. O que ele quer que nós aprendemos quando nós vamos até ele? A sermos manso e a sermos humildes de coração. Então, mansidade, bondade, humildade, entender que nós somos os que não sabemos, né? Descer no nível, descer um pouco o nosso nível de quem a gente pensa que a gente é e entrar no nível de quem a Bíblia diz que nós somos. Sem Cristo, nós somos escravos de Satanás. Sem Cristo, nós somos escravos da pressão. Sem Cristo, nós estamos sujeitos às miseráveis coisas que Satanás entrega pra gente, como floreado, como se fosse uma riqueza. E com Cristo, ele nos dá uma carga leve. O que ele exige de nós não é difícil, é muito mais fácil. Às vezes você pensa assim, mas para ir para Cristo, ou para ir para a igreja, ou para servir a Deus, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar isso. Aí você começa a achar que isso tudo é um absurdo, isso tudo é mentira de Satanás. Você precisa realmente converter os seus maus caminhos, sim. Só que o fardo que ele vai te dar é leve. Os deveres que ele vai exigir de você são leves, perto do que o teu feitor Satanás exige de você. E não tem nada para te dar em troca a não ser o inferno. Jesus não, Jesus, ele nos encoraja, nos aconselha, nos ordena a converter dos nossos maus caminhos, mas ele tem um céu de glória para nos oferecer. A recompensa de no dia do juízo ele falar para o Pai assim, esse é meu. Pode olhar aí no livro da vida, Pai. Pode olhar que está escrito, porque ele não me rejeitou. Ele entendeu que precisava me seguir. E ele anunciou aos quatro ventos que ele era meu servo. E ele foi até mim. E ele obedeceu as cargas leves, os deveres que eu dei para ele. E ele, então, nunca me negou.
E aí você vive aqui na terra ainda o tempo que aprove ao Senhor te dá, sem essa opressão, sem essa pressão, confiando nesse Jesus que te dá alegria, que te dá a paz, que excede todo entendimento, que te dá vida plena. E no dia do juízo você ainda vai receber isso. Pai, esse é meu. O nome está escrito no livro da vida. Fica essa mensagem, medite nisso. A quem você está servindo? A quem te põe cargas pesadíssimas e depois te dá como recompensa o inferno? Ou ao Jesus Cristo, que te dá um fardo leve e te dá depois de recompensa a glória que tem no céu? Em nome de Jesus, medite nisso.